Aline pro NA Nenhuma das Alternativas e hoje eu vim dar uma dica de livro. Eu vou falar aqui sobre esse Twin Peaks, Arquivos e Memórias, do Brad Dukes, que foi lançado pela Dark Side em 2016. Esse livro, obviamente, tem como público-alvo aí os fãs da série Twin Peaks. E aqui no canal a gente gosta muito dessa série, a gente tem muito conteúdo sobre Twin Peaks, a gente tem uma playlist com muito vídeo sobre Twin Peaks. Então, se você gosta dessa série, chegou aqui por conta disso, vai lá na playlist depois de conferir esse vídeo. Antes de começar a falar do livro, eu quero chamar a atenção aqui para a edição da Dark Side Books. Quem conhece os livros da Dark Side já sabe sobre isso, mas eles fazem edições muito bonitas em capa dura. Né, esse aqui, por exemplo, ele sempre tem um cuidado muito grande na edição, tanto nas capas, que são muito legais, quanto no interior do livro. Esse aqui, por exemplo, tem um monte de fotos sobre o elenco e sobre as filmagens. Por exemplo, esse aqui que é muito legal, que mostra as fotos dos atores e quem que eles interpretam na série. E além de tudo, a Dark Side faz esse mimo aqui, que é o marcador de página, que é o pedaço de torta de Twin Peaks, que é muito legal. Falando sobre o livro, o Brad Dukes não é um cara que é envolvido com Twin Peaks. Ele, na verdade, é um fã da série que fez muitas entrevistas com pessoas ligadas à série. Tanto atores quanto produtores, pessoas que dirigiram o episódio de Twin Peaks, roteiristas, um monte de gente. E daí ele juntou vários pedaços dessas entrevistas que ele fez e organizou de um modo que ficou bem interessante, que narra pra gente ao longo do livro como que foi a história da série, desde antes dela começar até o começo da primeira temporada, até o momento em que ela foi cancelada. Apesar desse livro ter sido lançado aqui no Brasil em 2016, ele foi lançado lá nos Estados Unidos muito antes de haver um anúncio da terceira temporada. Então ele acaba compreendendo aí só o período realmente de antes do início de Twin Peaks até o final da segunda temporada. Eu acho que pra quem é fã de Twin Peaks, esse livro vale muito a pena. Ele vai narrando, como eu disse, essa coisa dos bastidores, né? Porque por conta das entrevistas que o Brad Duke fez. E por conta dessas entrevistas a gente acaba percebendo aí como que funciona o processo criativo do Lynch, especificamente, claro, pra Twin Peaks. Mas, pra quem não sabe, o Lynch, ele trabalha de uma forma muito intuitiva. É por isso que a gente vê tanta coisa estranha nas obras do Lynch. Ele às vezes filma coisas simplesmente porque ele achou que ia ser bacana, porque ele acha que é bonito, porque ele acha que é interessante, mesmo que não tenha necessariamente a ver com a história naquele momento, mas pode ter a ver com a história no futuro, porque o Lynch acaba incorporando essas coisas aí que ele sente às vezes, pra acabar levando a história para um outro rumo. Inclusive ele filma coisas com que ele sonhou, aquela sala vermelha que a gente vê lá no terceiro episódio de Twin Peaks, primeira vez que a gente vê a tão importante sala vermelha, quando o Cooper sonha com ela e acessa ela através do sonho. Aquilo tinha vindo também através de um sonho pro David Lynch. E pra ele aquilo fez todo sentido, ele colocou na história, apesar de naquele momento a mitologia de Twin Peaks não tá muito clara, nem na cabeça do David Lynch, provavelmente. O Brad Dukes não conseguiu entrevistar o David Lynch em si pro livro, mas ele entrevistou, por exemplo, o Mark Frost, que é co-criador junto com o Lynch de Twin Peaks. Então ele conseguiu ter acesso aí às informações que mostram como que foi antes de Twin Peaks estrear, e é muito legal porque a gente vê o quanto que Twin Peaks era muito diferente do que a TV tinha naquele momento e quão louco foi a aposta da ABC de dar liberdade pro Lynch e pro Frost fazerem esse projeto. O livro chega também no ponto em que mostra o sucesso que foi Twin Peaks logo depois da estreia e foi uma coisa absurda pra época também. E como a gente vê hoje Game of Thrones, né, todo mundo comentando no dia seguinte do episódio, falando sobre o que aconteceu e criando teorias sobre o que vai acontecer no próximo episódio, era isso que acontecia em Twin Peaks, numa época que a gente não tinha internet pra ficar divulgando todo esse tipo de coisa, então era só a TV, e realmente Twin Peaks provocava essa muvuca aí nos Estados Unidos, todo mundo questionando no dia seguinte: você viu aquele episódio? Quem que você acha que é o assassino da Laura Palmer? Quem matou Laura Palmer? Que é aí a grande frase da série e o grande mistério. Falando em quem matou a Laura Palmer, o livro também fala aí sobre a pressão que o David Lynch e o Mark Frost receberam da ABC para revelar quem que era o assassino da Laura, porque os questionamentos do público estavam chegando, estavam pressionando o canal, que pressionou também o David e o Mark para
revelarem, era um negócio que eles não queriam, eles sabiam que a série dependia desse mistério para continuar, e não era necessariamente isso que era o todo da série, né? Eles queriam mostrar que apesar do fio condutor ser o assassinato da Laura e esse mistério sobre quem matou ela, eles sabiam que a história era sobre a cidade, sobre os personagens, era isso que eles estavam tentando criar, mas não foi o suficiente, a pressão acabou fazendo eles cederem, e lá pro episódio 7, mais ou menos, da segunda temporada, sendo que a primeira temporada só teve 7 episódios também, eles revelaram quem é o assassino da Laura. E o livro vai explicando aí como depois dessa revelação aí, e da resolução do caso da Laura, como que a série acabou meio que degringolando, principalmente porque o Mark Frost e o David Lynch se afastaram da série, foram fazer outros projetos, o Lynch principalmente bem decepcionado por ter recebido toda essa pressão e ter feito algo que ele não queria, né? E o livro vai explicando como muita gente nova foi chegando na série, pessoas que não tinham a mesma pegada do David Lynch, nem entendiam direito como que funcionava a mente do Lynch, e entraram lá e foram fazendo episódios, e por isso que o tom da segunda temporada, depois da revelação do assassinato da Laura, é muito diferente do que tinha sido feito antes. E vários outros personagens entram, né? E existem várias novas tramas que não tinham nada a ver com as tramas anteriores. E o livro vai explicando bem isso, contando os pontos de vista de várias pessoas que estavam envolvidas naquele momento. O livro também passa, então, para esse trágico período de Twin Peaks, em que não só a qualidade da série caiu, como a audiência também despencou, e aí a série começou a ser boicotada pela ABC, que ia mudando os horários de transmissão de Twin Peaks, então ninguém nem sabia direito o horário que a série passava. Até chegar aí no ponto que no final da segunda temporada o Lynch volta pra série, tenta resolver as coisas, tenta aí acertar a casa, né, e fazer com que a segunda temporada termine de uma forma explosiva, e terminou, pra fazer aí que a ABC renovasse a série pra terceira temporada, o que a gente sabe que na época não aconteceu, né? A série foi cancelada e só voltou aí mais de 25 anos depois pela Showtime. Como eu disse, é um livro feito por entrevistas, então a gente vai vendo o ponto de vista de muitas pessoas e a gente descobre muitas histórias de bastidores no livro. A minha preferida é a do Bob, como que foi a criação do Bob na série. Eu já tinha visto essa história num outro documentário que tinha num especial no DVD de Twin Peaks, mas eu achei muito legal também ver no livro as opiniões de outras pessoas sobre aquilo que tinha acontecido. Mas basicamente o Lynch acabou filmando uma cena com a atriz que faz a Sarah Palmer, né, a mãe da Laura Palmer, e ela lembra de uma coisa, na verdade ela tem uma visão, e ela acorda gritando, ela tava na sala, e a câmera também focalizou no espelho. O Lynch tinha gostado muito do resultado, falou, corta isso aí, tá muito boa essa cena, e aí alguém da produção veio avisar, não dá pra usar essa cena não, porque o Frank Silva, que era um dos caras ali que estavam ajudando na produção, ele acabou aparecendo no espelho quando ela tava gritando. E isso somado a um outro momento que o David teve com o Frank, ele percebeu que ele não podia deixar esse cara de fora da produção, e ele falou, não, a gente vai manter essa cena aí do jeito que tá, porque não era pra ser assim, mas agora é sim pra ser, e foi assim que o Bob entrou na história. Inicialmente não tinha toda essa mitologia em torno do Bob, mas o David Lynch, percebendo coisas que estavam fora do controle dele, entendeu que ele tinha que colocar o Bob na história. E o Frank Silva, que era aí assistente de produção, né, ele ajudava ali a fazer cenário, esse tipo de coisa, ele acaba entrando aí pro elenco da série. E é legal que todo mundo fala o quanto o Frank Silva, que tinha uma aparência bem diferente e já um pouco assustadora, quanto que ele era doce e super carinhoso, a equipe inteira amava ele, então pra eles era muito estranho ver ele, que era um cara super doce, fazer um vilão tão terrível e assustador como era o Bob. Uma outra história muito interessante que o livro mostra tem a ver com uma polêmica bem grande que alterou os rumos da história, bastidores que alteraram a história de Twin Peaks como o Lynch tinha idealizado. Na primeira temporada a gente vê aí a Audrey e o Cooper num relacionamento aí, desenvolvendo um relacionamento, né, ela com a paixonite dela por ele e ele também com um carinho muito
muito grande por ela que só vai crescendo. A ideia do Lynch era que sim, esses dois formassem um casal que ia ser desenvolvido ali na segunda temporada. Acontece que o ator que faz o Cooper, que é o Kyle MacLachlan, ele barrou essa história. Ele falou, pelo menos oficialmente, que ele acreditava que não tinha a ver com o Cooper esse tipo de relacionamento. Ele, como um agente do FBI, uma pessoa mais velha, mais responsável, não se interessaria por uma adolescente, uma colegial que nem tinha terminado ainda a escola, né? Ela ainda tá terminando o ensino médio dela. E ele achava... Ai, Kimi... Ele achava então irresponsável pela parte do Cooper se envolver com a Audrey. Pelo menos é isso que ele diz. Mas o que dizem aí nos bastidores é que uma outra pessoa acabou se envolvendo nessa história e que foi realmente o que levou o Kyle a ter esse tipo de atitude. Que é a Lara Flynn Boyle, que interpreta a Donna na série. Ela era namorada dele na época. E dizem as más línguas que ela estava muito incomodada com a Sherilyn Fenn, que é a atriz que faz a Audrey, porque a personagem dela estava ganhando cada vez mais peso, as pessoas gostavam cada vez mais da Audrey e deixavam a personagem da Donna de lado. Era uma personagem que ao longo da série aí foi perdendo a importância que ela tinha desde o comecinho. Então, se a Audrey se envolvesse com o Cooper, ela ia ficar ainda mais forte na série em detrimento da Donna. Parece que isso acabou influenciando aí nas decisões e nas atitudes do Kyle, que realmente bateu o pé falando que ele não ia fazer com que o relacionamento do Cooper e da Audrey fosse pra frente e forçou o Lynch e o Mark Frost, os roteiristas aí da série, a mudarem a história. E é por isso que a gente não tem o romance Audrey e Cooper se desenrolando e sim inventaram aí uma outra personagem pra ter esse interesse romântico com o Cooper, que é a Annie. Inclusive, uma curiosidade bem levantada pela Sherilyn Fenn aqui no livro é que a atriz que faz a Annie era mais nova do que ela na vida real e eles transformaram ela numa personagem mais velha para não dar esse problema com o Cooper. Essas são só algumas das histórias de bastidores que tem aqui nesse livro. Tem várias histórias e elas são muito legais. Cada comentário das pessoas aqui no livro mostram o quanto essa série era especial e quanto David Lynch é especial. Apesar do Mark Frost ser uma pessoa que também tem muita importância na criação de Twin Peaks, a gente percebe nesse livro esse meio culto ao Lynch. As pessoas contam quanto eles amavam e admiravam o Lynch. É muito bonito, a gente acaba apaixonado pelo Lynch, pelas palavras das outras pessoas, se a gente ainda não é nesse ponto da história. Então fica aqui minha dica. Esse livro é muito bom. Se você é fã de Twin Peaks, isso aqui é obrigatório. Se você não é fã, vai ter spoilers aqui da série, então eu não recomendo, mas é uma análise interessante não só sobre a série, mas também sobre o mundo da TV naquela época, e eu achei muito legal. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha aí, porque a sua curtida é muito importante para tornar o vídeo mais relevante, para tornar o nosso canal mais relevante. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Eu falo muito sobre dicas de livros, sobre séries, sobre filmes, sobre Twin Peaks, e deixe nos comentários se você já leu esse livro, se você ficou com vontade de ler. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!